Olá, pessoal. Estou aqui para falar com vocês sobre a nossa videoaula acerca ainda dos resultados. Na nossa última videoaula, a professora Larissa falou um pouquinho para vocês como criar um fluxograma e escrever os resultados referente a esse fluxograma. Hoje, nessa videoaula, eu quero mostrar para vocês um pouquinho como que ocorre a criação dos resultados a partir de uma tabela. Que tabela é essa, Marco? De onde você vai tirar informações da tabela? Daqueles artigos que você encontrou na sua busca nas bases de dados. Então, vem comigo, eu vou mostrar agora para vocês, compartilhando minha tela, um Word com informações acerca da confecção dessa tabela e de como que ficaria o texto dessa tabela para você descrever os seus resultados. E assim te ensinar um pouquinho, te ajudar a criar essa tabela e aprender um pouco mais sobre a confecção de resultados. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Veja que eu coloquei para vocês aqui uma tabela já como modelo e um texto como modelo. Que tabela é essa, Marco? De onde você tirou essa ideia de criar uma tabela? Essa tabela ela é baseada naquela busca que foi feita anteriormente. Aquela busca nas bases de dados. Com a base de dados que você utilizou, as bases de dados que você utilizou, você pode, então, coletar informações acerca da quantidade de artigos, bem como o conteúdo desses artigos para criar uma tabela. A tabela eu intitulei como a caracterização dos artigos conforme o ano de publicação, a amostra, o tipo de estudo e como a pandemia Covid-19 afetou a saúde mental das mulheres, porque foi isso que foi procurado na base de dados. Perceba que todos esses itens separados por vírgula, eles aparecem aqui, ó, o autor, o ano, a amostra, o tipo de estudo e como a pandemia afetou a saúde mental dessas mulheres. Essas colunas, então, elas definem o que vai conter essa tabela. E aí a gente precisa, então, colocar as informações de acordo com o que você encontrou nesses artigos. É imprescindível que, na hora que você cria essa tabela, você defina muito bem o que você quer colocar nessas colunas, sendo imprescindível que a pergunta fundamental do artigo tente ser respondida com a apresentação destes resultados. Então, nós colocamos aqui como a pergunta mais importante, o ponto mais importante dessa tabela, exatamente como que a saúde mental foi comprometida no período da pandemia para essas mulheres, tá bom? Você pode ficar livre para colocar outras colunas nessa tabela, fique à vontade para aquilo que você precisar na hora da confecção dessa tabela. Bom, Marco, de onde você tirou essa historinha aqui dos 45 artigos que você colocou num texto? Esses 45 artigos são baseados naquela busca. Você perceber lá na busca que a Larissa fez, ela fechou lá o N como 45 artigos selecionados. Muito bem. Não priorize agora a análise desse texto, tá? Esquece ele um pouquinho por enquanto. Vamos focar aqui exatamente na nossa tabela. Vou aumentar um pouquinho aqui para você perceber, ok? Vamos trabalhar em cima da tabela. Bom, quando você faz a tabela, geralmente você cria um quadro antes da tabela. Ele fica assim, ó, desse jeito. Fica sem título, não tem nada informado ali sobre as características e você preenche essas informações, certo? Então, a primeira coisa que você faz na criação da tabela, depois que você definiu o que você quer inserir como coluna, que são essas que estão aqui, você vem aqui, ó, seleciona a tabela, vem nessa ferramenta, ó, relacionada à borda, tira todas as bordas, ok? Por que isso, Marco? Porque tabela não pode estar fechada nas laterais. Fechar na lateral significa criar um quadro. Então, para caracterizar como tabela, a primeira coisa que eu faço é tirar as bordas. Então, eu venho na primeira linha, que é o título, e eu vou inserir uma borda inferior, tá vendo? Ó, vou colocar aqui, ó, borda inferior. Venho aqui abaixo de cada um desses itens aqui e também insiro uma borda inferior. Na última linha da minha tabela também tem borda inferior. E assim eu tenho a minha tabela confeccionada, esteticamente correta, bem definida, direitinho. O que eu preciso fazer agora? Eu vou lá naquela pasta na qual eu coloquei os 45 artigos,
vou abrir artigo por artigo e vou começar a definir o que esses artigos têm de informações dentro do seu corpo. Não utilize o resumo. Dentro do corpo do artigo, você vai pegar essas informações e inserir essas informações aqui. Digamos que você pegou um artigo, vou colocar aqui um dado fictício para você entender como é que é o processo de inserção de informações dentro da tabela. Você vem aqui e encontra um autor chamado Silva. Digamos que Silva, em 2021, ele encontrou, numa amostra de 300 mulheres, em um estudo observacional, ele encontrou que a pandemia de 2019 afetou a saúde mental das mulheres, aumentando a taxa de sintomas de depressão. Ok? Então, a taxa de sintomas de depressão nas mulheres aumentou significativamente. Pronto. Você já confeccionou a primeira linha dos seus resultados nessa tabela. Para por aqui? Não, Marco. Eu vou abrir os 45 artigos. Então, eu vou para o próximo artigo. Digamos que esse artigo, mais uma vez, um dado fictício, tá, gente? Esse artigo, publicado por Trajano em 2021, com uma amostra de 1.000 mulheres, em um estudo de ensaio clínico. Eu vou lá no método e procuro onde é que está o tipo de estudo, vejo que é um ensaio clínico, ou se é um estudo observacional, e assim por diante. Eu observo que aumentou os sintomas de ansiedade nessas mulheres. Ok? Então, como que a pandemia Covid-19 afetou a saúde mental dessas mulheres? Segundo Trajano, em 2021, em um estudo de ensaio clínico com 1.000 mulheres, observou-se houve um aumento pronunciado, bem característico, um aumento significativo dos sintomas de ansiedade. E assim eu vou confeccionando minha tabela. Item por item, você vai observar em artigo por artigo quem é o autor, quem é o ano, a amostra, que tipo de estudo foi feito, e ali você vai colocar como que afetou. Nesse caso, você vai colocar a informação que é imprescindível para você responder a sua pergunta. Depois que você terminar toda a tabela, comece então a você escrever um pouquinho sobre isso no texto acima. Então, digamos que você ali vai escrever um texto que vai ficar similar a essa ideia que nós colocamos aqui para vocês, para ajudar vocês a pensar um pouquinho nos resultados. Então, dos 45 artigos selecionados, digamos que 60% dos estudos observaram sintomas de depressão. 60% dos estudos identificaram isso, ok? Sintomas de depressão entre as mulheres, no período de 2020 a 2021. Uma forma de escrever o resultado. Desses estudos, foi observado que foram algumas evidências de outros sintomas, alguns problemas de saúde mental que também apareceu dentro dos estudos. Então, dentre dos estudos, as principais evidências de problemas de condições indesejáveis sobre a saúde mental das mulheres, foram observados 43 artigos dos 45, né? 43 artigos reportando que as mulheres aumentaram a taxa de sintomas de depressão e ansiedade. Ok? E aí você sinaliza
qual é o local que a pessoa vai identificar isso. Então, ó, dos 45 artigos selecionados, 60% observaram sintomas de depressão entre as mulheres, ok? Destes estudos, as principais evidências de condições indesejáveis sobre a saúde mental das mulheres, foram observados 43 artigos reportando que as mulheres aumentaram a taxa de sintomas de depressão e de ansiedade, conforme a tabela 1 mostra abaixo. Dessa forma, você vai escrevendo aos pouquinhos o compilado de informações agrupadas sobre o que está apresentando a sua tabela. E você vai explicando para o leitor o que está acontecendo em relação à saúde mental das mulheres de uma forma bem resumida, objetiva e clara, que é assim que a gente apresenta os resultados. Muito bem, eu espero que isso tenha ajudado você a entender como que fica a tabela dentro dos resultados e como que fica o texto acima dessa tabela. Poxa, Marco, eu posso usar mais do que uma tabela, fragmentando? O ideal é que você utilize uma tabela só para explicar todo o resultado, já que é uma revisão integrativa. Mas se você precisar dividir, divida. E coloque sempre acima da tabela os textos que você precisa para explicar essa tabela, esse resultado da tabela. Lembrando que tem que ser de forma clara, objetiva e bem direta. Tá bom? Fica a dica para vocês e até a próxima videoaula aqui na Mais Pontos. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.